Olá! Alguém aí já parou para pensar como uma empresa gigante consegue fabricar milhões de produtos sem que tudo vire um caos? Pois hoje a gente vai dar uma espiada por trás da cortina do SAP S/4 HANA e desvendar essa jornada, do simples plano até o produto na mão do cliente. Como é que essas empresas globais conseguem fazer o produto certo na quantidade exata e na hora certa sempre? Essa é a grande questão. Imagina só ter que coordenar milhares de fornecedores, centenas de máquinas e dezenas de fábricas ao mesmo tempo. A resposta para isso está num cérebro digital que consegue orquestrar toda essa sinfonia complexa. E este aqui é o nosso roteiro. A gente vai começar entendendo o tamanho do desafio. Depois, vamos construir a base digital, ligar o motor de planejamento, ver como a mágica acontece e, claro, no final, entender por que tudo isso é tão importante para o negócio. Ok, vamos começar pelo começo, entendendo a real dimensão do problema. Sabe, o coração do desafio é este. É um verdadeiro malabarismo. De um lado, você tem o que os clientes querem comprar. Do outro, o que a fábrica de fato consegue produzir e os materiais que ela tem disponível. Equilibrar esses três pratos em uma escala global, esse é o jogo. Para planejar qualquer coisa, o sistema precisa, antes de mais nada, de um mapa perfeito da realidade da fábrica. É aqui que entram os chamados dados mestres. Pense neles como a fundação de um prédio. Se a fundação estiver torta, tudo que vier em cima vai desmoronar. Primeiro, o cadastro de material. É como se fosse o RG de cada item. Desde a matéria-prima, que a gente chama de ROR, até o produto final prontinho, o FERT. Tudo tem um registro único. Se essa informação estiver errada aqui, o caos se espalha por toda a cadeia, da compra até a venda. Depois, vem a lista de materiais, ou BOM. Essa é literalmente a receita do produto. Se a receita diz use 2 parafusos, o sistema vai comprar e separar exatamente 2. Um erro mínimo aqui e a linha de produção inteira pode parar porque faltou um componente que ninguém sabia que precisava. O centro de trabalho é basicamente o onde a mágica acontece. Pode ser uma máquina específica, um grupo de máquinas ou até uma equipe de pessoas. E aqui está o pulo do gato, a capacidade. Quantas horas por dia essa máquina realmente pode operar? Sem esse dado, qualquer plano de produção é só um chute. E por fim, o roteiro. Se a BOM é a lista de ingredientes, o roteiro é um modo de preparo da receita. Ele diz qual máquina usar primeiro, por quanto tempo, qual a próxima etapa. É o manual de instruções detalhado para fabricar o produto. E aqui a gente vê como tudo se conecta perfeitamente. Juntos, esses 4 elementos criam o que a gente chama de gêmeo digital da fábrica. Pensa só, um modelo virtual perfeito da produção real. Isso permite que o sistema simule e planeje tudo antes que uma única peça física sequer se mova. Beleza? Com esse nosso gêmeo digital montado, está na hora de ligar o motor que faz tudo isso funcionar. O planejamento de necessidades de materiais, ou como todo mundo conhece, o MRP. O trabalho do MRP, no fundo, é equilibrar essa balança aqui. De um lado, ele olha para toda a demanda, pedidos que já foram vendidos, previsões de venda, etc. Do outro, ele olha para a oferta, o que já tem em estoque, o que está para chegar dos fornecedores e o que já está sendo produzido. No fim, ele calcula exatamente o que está faltando. E como ele faz isso? É bem inteligente. O sistema olha lá na frente, vê um pedido de cliente e começa a calcular de trás para frente. Tipo, ok, preciso entregar na sexta, então tenho que começar a montar na quarta, o que significa que as peças precisam chegar na terça. E no final, ele gera uma lista de tarefas automática, ordens para a fábrica produzir e requisições de compra para os fornecedores. Mas aqui tem um ponto fundamental, talvez a maior fraqueza do planejamento tradicional. O MRP padrão assume que a fábrica tem capacidade infinita. Ou seja, ele cria um plano perfeito, no papel. Mas ele não verifica se as máquinas já estão sobrecarregadas. É como tentar agendar 5 reuniões ao mesmo tempo na mesma sala. No sistema, parece lindo. No mundo real, é impossível. Um plano no sistema é ótimo, mas... E na vida real? Como é que isso vira um produto de verdade? É hora de fazer o plano acontecer no chão de fábrica. A ordem de produção é o gatilho que transforma o plano em ação. É o sistema dizendo oficialmente para o chão de fábrica: ok, pessoal, produzam 100 unidades deste item para esta data. A partir daí, os materiais são separados do estoque, as máquinas começam a rodar e o relógio dos custos começa a contar. E toda ordem tem uma jornada, um ciclo de vida. Ela nasce como um plano.
Depois é liberada para execução. Aí ela consome as matérias-primas do estoque. O progresso é reportado de volta para o sistema a cada etapa. E no final, quando o produto acabado finalmente entra no inventário, o ciclo se fecha. A missão foi cumprida. Então, como resolver aquele problema da capacidade infinita que a gente falou? O SAP S4HANA tem uma resposta bem poderosa para isso. O PP/DS, que significa Planejamento da Produção e Programação Detalhada. E aqui está a grande virada de chave. Enquanto o RP padrão faz um planejamento infinito, ignorando os limites, o PP/1010 faz um planejamento finito. Ele entende que os recursos são limitados e agenda a produção com base na capacidade real da fábrica, criando um plano que é, de fato, executável. O PPDS é como se fosse um upgrade no cérebro do sistema. Ele usa heurísticas que são algoritmos super inteligentes para resolver quebra-cabeças de agendamento em segundos. E com a otimização, ele não só encontra um plano que funciona, ele encontra o melhor plano possível. Aquele que economiza mais tempo e dinheiro. Ele não apenas planeja, ele otimiza. Ok, a gente viu toda essa tecnologia, todos esses detalhes. Mas no fim do dia, qual é o impacto real disso tudo para o negócio? O resultado é uma reação em cadeia super positiva. Com planos mais precisos, as entregas para os clientes acontecem no prazo. Com entregas pontuais, a empresa não precisa ter tanto estoque de segurança parado, o que reduz custos. E com os recursos sendo mais bem utilizados, a empresa se torna muito mais ágil para responder a qualquer mudança no mercado. Então fica a reflexão: o que o negócio poderia realmente alcançar se tivesse um plano de produção que não fosse só um plano, mas sim um sistema vivo, responsivo e totalmente otimizado? No fim das contas, essa jornada do plano ao produto é sobre isso, é sobre transformar a manufatura. Ela deixa de ser um jogo de adivinhação e reação aos problemas e passa a ser um motor de precisão e, mais importante, uma vantagem estratégica que os concorrentes simplesmente não conseguem copiar.